Tenho tudo o que preciso. Nada me falta. Não tenho tempo para isso. Descansa, filho. Estou em tormentos. Pai Abraão! Envia Lázaro para molhar a ponta do dedo em água. Esta chama me atormenta. Entre nós e vós há um grande abismo. Ninguém pode passar daqui para aí. Então envia Lázaro à casa de meu pai. Tenho 5 irmãos. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Se não ouvem Moisés e os profetas, nem ainda que alguém ressuscite dos mortos acreditarão. Estudo bíblico. A condenação, o dia do juízo, a ressurreição dos justos e dos injustos, e a segunda morte. A Bíblia revela, forma clara e progressiva, que a história humana caminha para um desfecho estabelecido por Deus. Esse desfecho envolve o juízo final, a ressurreição de todos os mortos, a separação entre justos e injustos, e o destino eterno de cada um. Esses temas não têm o objetivo de gerar medo, mas de produzir arrependimento, vigilância, esperança e fidelidade ao Senhor. O próprio Jesus falou repetidas vezes sobre o juízo, a condenação, a ressurreição e a vida eterna, mostrando que essas verdades são centrais no Evangelho. A condenação segundo a Bíblia. A condenação bíblica não é arbitrária nem injusta. Ela é resultado direto da rejeição consciente da verdade de Deus. Jesus declarou em João capítulo 3, versículo 18, que quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação não acontece apenas no futuro, mas começa espiritualmente no presente, quando o ser humano vive separado de Deus por causa do pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23, afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Essa morte não é apenas física, mas também espiritual, e para os que rejeitam a salvação eterna. A condenação é o estado daquele que permanece em seus pecados, sem arrependimento e sem fé em Cristo. Entretanto, Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, declara que o Senhor deseja que o ímpio se converta do seu caminho e viva. A condenação é o resultado final da recusa persistente da graça oferecida por Deus em Jesus Cristo. O dia do juízo. O dia do juízo é um evento futuro, real e inevitável. A Bíblia o descreve como o momento em que Deus julgará toda a humanidade com justiça perfeita. Hebreus capítulo 9, versículo 27 afirma que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Jesus falou claramente sobre esse dia, em Mateus capítulo 12, versículo 36, dizendo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta, no dia do juízo. Isso revela que o julgamento divino será minucioso e justo, levando em consideração pensamentos, palavras, obras e intenções do coração. Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, descreve o grande trono branco, diante do qual todos os mortos, grandes e pequenos, estarão em pé, os livros são abertos. E outro livro é aberto, o livro da vida. Os mortos são julgados segundo as suas obras,
conforme o que está escrito nos livros. Esse juízo revela a justiça de Deus e confirma publicamente o destino eterno de cada pessoa. Para os salvos, o juízo não é condenatório, mas confirmatório. Romanos capítulo 8, versículo 1, declara que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eles comparecem diante de Deus, não para serem condenados, mas para terem suas obras avaliadas e receberem galardão, conforme ensina 1 Coríntios capítulo 3, versículos 12 e 15. A ressurreição dos justos e dos injustos. A Bíblia ensina que todos ressuscitarão, tanto justos quanto injustos. João capítulo 5, versículos 28 e 29, registra as palavras de Jesus, dizendo que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição do juízo. A ressurreição dos justos é chamada de ressurreição da vida. Ela ocorre para aqueles que morreram em Cristo e para os que estiverem vivos na sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, ensina que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Essa ressurreição conduz à vida eterna, à glorificação do corpo e à comunhão eterna com Deus. A ressurreição dos injustos ocorre para o juízo. Apocalipse capítulo 20 mostra que após o milênio, os mortos que não participaram da primeira ressurreição ressuscitam para comparecer diante do trono branco. Essa ressurreição não conduz à vida eterna com Deus, mas à confirmação da condenação eterna. Ambas as ressurreições demonstram o poder soberano de Deus sobre a vida e a morte, e a responsabilidade eterna do ser humano diante de suas escolhas. A segunda morte. A segunda morte é um dos conceitos mais solenes das Escrituras. Apocalipse capítulo 20, versículo 14, declara que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte não é o fim da existência, mas a separação eterna e consciente de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, afirma que os covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, impuros, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago, que arde com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Esse destino é descrito como eterno e irreversível. A segunda morte é o oposto da vida eterna. Enquanto a vida eterna é comunhão plena com Deus, a segunda morte é separação definitiva da sua presença. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículos 8 e 9, descreve esse estado como perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Entretanto, a Bíblia também ensina que Deus providenciou um escape. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, declara que bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder. A vitória sobre a segunda morte está em Cristo, que venceu a morte e oferece vida eterna a todos os que creem. Aplicação prática. Essas verdades nos chamam ao arrependimento sincero, à fé verdadeira e a uma vida de santidade. O dia do juízo nos lembra que nossas escolhas têm consequências eternas. A ressurreição nos dá esperança, pois a morte não é o fim. A segunda morte nos alerta sobre a seriedade de rejeitar a salvação. E a promessa da vida eterna nos convida a confiar plenamente em Jesus Cristo. Conclusão. A Bíblia apresenta um futuro certo. Haverá juízo, haverá ressurreição e haverá um destino eterno para todos. Em Cristo, há perdão, vida, esperança e vitória sobre a morte. Fora dele, resta apenas a condenação e a segunda morte. Por isso, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Que cada pessoa escolha a vida, escolha Cristo
e permaneça firme até o fim, aguardando com esperança a ressurreição dos justos e a vida eterna com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença com temor e reverência, reconhecendo que Tu és santo, justo e verdadeiro, em todos os Teus caminhos. Diante da Tua palavra, nós entendemos que haverá um dia de juízo, um dia em que todas as coisas serão reveladas, em que nada ficará oculto, e em que cada coração será julgado com justiça perfeita. Por isso, Pai, nós não estamos aqui confiando em méritos humanos, mas nos lançando completamente na Tua misericórdia. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo visite agora cada pessoa que está orando junto conosco. Visita os lares, os corações, as consciências, tira toda cegueira espiritual, toda dureza de coração, toda indiferença com as coisas eternas. Que ninguém que esteja ouvindo esta oração trate o juízo como algo distante ou irrelevante, mas que compreenda que a vida é passageira e a eternidade é real. Pai amado, se há alguém agora vivendo afastado dos Teus caminhos, alguém que tenha adiado o arrependimento, alguém que tenha ouvido a Tua palavra mas não tenha obedecido, nós te pedimos, em nome de Jesus, desperta esse coração hoje. Que haja arrependimento sincero, quebrantamento verdadeiro e decisão firme por uma vida transformada. Não permita, Senhor, que ninguém deixe para amanhã aquilo que precisa ser resolvido hoje diante de Ti. Nós te agradecemos porque, mesmo sendo um Deus justo, Tu também és um Deus cheio de graça. Obrigado porque em Cristo há perdão, há salvação e a livramento da condenação eterna. Obrigado porque a Tua palavra nos ensina que aqueles que estão em Cristo não serão atingidos pela segunda morte. Dá-nos um coração vigilante, uma fé perseverante e uma vida que glorifique o Teu nome todos os dias. Pai, fortalece aqueles que já caminham contigo, que permanecem fiéis, mas que muitas vezes se sentem cansados ou aflitos. Renova a esperança, renova a força, renova a certeza da vida eterna, que a promessa da ressurreição dos justos encha cada coração de alegria e esperança, mesmo em meio às lutas desta vida. Nós colocamos diante de Ti nossas famílias, nossos filhos, nossos lares, nossos caminhos, que nenhum dos nossos se perca, que todos conheçam a verdade, que todos tenham um encontro real com Jesus, enquanto há tempo. Usa este estudo, usa esta palavra, usa cada coração disposto para alcançar vidas e anunciar o Evangelho com amor e fidelidade. E nós encerramos esta oração confiando que Tu és fiel para completar a boa obra que começaste, certos de que o Senhor reina, julga com justiça e salva com poder. Recebe, Pai, esta oração, feita com fé, com temor e com esperança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, não deixe essa mensagem terminar aqui. Escreva amém nos comentários, como uma declaração de fé e de decisão diante de Deus. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem tão séria e necessária. Compartilhe com alguém da sua família, com um amigo ou com alguém que precisa refletir sobre a eternidade e sobre as escolhas que fazemos hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder os próximos estudos bíblicos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com profundidade, fidelidade e temor, preparando o coração para o dia do Senhor. Permaneça firme, busque a Deus enquanto há tempo. Viva de maneira que glorifique o nome do Senhor. E lembre-se, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. Em nome do Senhor Jesus.